sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já eu peço que você se inscreva, deixe o seu like e também comenta aí, tá bom? O que você está achando dessa saga e quais outros conteúdos você quer ver aqui no canal. Também deixe o seu like, né? E me siga no LinkedIn, tá? Apenas clicando aqui nesse primeiro link você já consegue ir lá e acessar o meu perfil, tá bom? Bom, então no vídeo de hoje, relembrando um pouco do vídeo passado, né, a gente falou um pouco sobre a questão de cálculo de idade, né, do cliente. Se a gente clicar aqui no nosso V3, a gente viu lá que nós aprendemos a criar, tanto a manipular a parte de variável estado, né, quanto também ver essa data de nascimento, data hoje e idade, né. Então foi isso que nós vimos nos vídeos passados. Agora a gente vai querer, né, sempre que a gente está gerando uma visualização, né, a gente aprendeu a fazer pelo proc print, né? Que é o data, aqui por exemplo, projetos, cadastro clientes, V3, né? Que foi a nossa última versão. E aí, quando a gente imprime isso, nós temos aqui rapidamente um print, né? Da nossa base e com as variáveis que nós criamos e alteramos aqui dentro, né? Então, basicamente funciona dessa forma. Porém, outra coisa também que a gente aprendeu foi a sumarizar isso, né, através do procfrec, que a gente coloca o nosso data sempre, né? Projetos, cliente V3, né? Eu posso apenas copiar aqui e colar, né? Eu estou perdendo tempo colando aqui. E aí, quando nós fazemos isso, ele traz de tudo aqui, né? De CPF, de nome, enfim. E aí eu tenho que falar qual é a variável para ele ser mais específico. Então, quero uma tabela para estado e idade, né? Se eu fizer isso, aí sim ele vai ser mais específico. Ele traz uma tabela de frequência, né, para estado e também para idade. Só que fica algo muito gigante, né? Idade para analisar assim um por um. A gente não tem essa ideia de distribuição. A tabela até dá, mas é algo muito espalhado, né? Muito espelhado. Então, existe outra forma de fazer isso que fica melhor. Bom, então a gente tem aqui que é legal, né? Mas existem outras formas de fazer essa análise de distribuição, né, das informações. Como isso ficaria? A gente pode, deixa eu comentar aqui já. Então, apenas tabelas de frequência podem ficar um pouco desgastante, né? Podemos plotar gráficos, né, dentro do nosso SAS. Vamos começar com a variável estado, tá? Então, vamos começar com ela. Então, a gente vai ver um proc novo agora, que é o proc sgplot, né? Que é esse carinha aqui, ó. Com sgplot, a gente fala que o nosso data, né, é igual a projetos, cliente. Mas aí a gente pode falar o nome do gráfico agora que nós quisermos, né? Que se no caso aqui o gráfico de barras é o VBAR, né? Ó, tem vários aqui, ó, VBAR. Tem VBAR Basic, bar parâmetro, VBox, né? Mas eu quero o gráfico, o vertical bar short that summarize the values of a category variable, né? Então, VBAR estado, né? E aí eu vou falar com run aqui, né? Para ele finalizar o nosso código ali. E nós já temos um gráfico de barras, né? Mas repara que esse barra ele está com as barras desordenadas, espalhadas, né? O frequency está em inglês, o estado está em português. A gente não tem título, né? Essa cor ela está muito estranha. O nosso eixo Y ele estoura, né? Ali uma barra estoura o limite do eixo Y, então isso não é tão bacana apresentar desse jeito, né? Então uma coisa que nós podemos fazer aqui é
criar um novo aqui, o gráfico não ficou tão usual. Vamos fazer algumas alterações, né? Então aqui vou pegar, copiar e colar, tá? Para que a gente adicione mais recursos. Bom, vamos lá. Então aqui a gente tem o data, o vbar, né? Uma coisa que nós já podemos utilizar aqui é o fill attributes, né? Que ele especifica uma cor e a transparência, tá? Que nós quisermos no nosso gráfico. Então o fill attributes, eu quero, no caso, colors, né? Colors igual a, por exemplo, orange, tá? Pode ser um tipo de cor aqui melhor, né? Olha, já ficou mais interessante, né? Bom, e aí eu também consigo fazer aqui o meu category order, né? E aí eu vou utilizar o RESP-ACE ou RESP-DESK, né? O RESP-DESK a gente sorteia de forma descendente e essa aqui de forma ascendente. Então, se eu utilizar o RESP-DESK, eu tenho que o nosso gráfico agora ele está do maior para o menor aqui, né? Então, a gente vê que Grande São Paulo é onde tem mais quantidade de clientes que nós temos, né? Bom, outra coisa que a gente vai utilizar é o eixo Y, né? O eixo Y, axis, y-axis, né? Isso também, se não me engano, no Python também é a mesma grafia, né? Quando a gente vai utilizar o matplotlib. Bom, e aí, label, né? Eu vou colocar número de clientes, tá? Que é tirar aquele frequency de lá, né? Aquela coisa horrível, padrão. E aí, quando eu dou um executar aqui, ele não deixa eu fazer isso. Por quê? Porque eu esqueci o ponto e vírgula. E aí, se eu executar novamente, tá aí. Opa, tem mais um aqui. O que foi? Label, número de clientes. Acabei de ver aqui, ó, ele tá esperando, né, um igual. De fato, eu não coloquei aqui. Então, label igual a número de clientes, tá? Então, foi esse o erro aqui. E aí, agora eu tenho aqui número de clientes, né? Outra coisa que eu vou querer utilizar seria valores melhores aqui para o nosso eixo Y, né? Porque ó, a gente vê que o último valor de destaque é 30, mas a nossa barra aqui deve ir até 34, se eu não me engano, pela aquela proc frec que a gente viu. Então aqui a gente pode utilizar outro recurso, né? Que é, de fato, o Velos, né? Então aqui, ó, utilizar o Velos, tá? E aí você pode listar os valores 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Se eu não me engano, vai até esse valor aqui. E aí, se eu fizer isso, ele consegue agora numerar. Dá para fazer dessa forma e dessa aqui também, ó. 0 to 35 by 5, né? Então, vá de 0 a 35 de 5 em 5, né? By 5. Se você executar isso, opa, não é dessa forma, deixa eu ver por que não. A princípio eu coloquei aqui, ele ignorou essa forma aqui, né? Vamos colocar aqui novamente, deixa eu ver algum parâmetro para velos aqui. Bom, acredito que era o velo, né? Que eu coloquei velos, tá? Acho que no plural ele foi, né? Ele rejeitou o valor singular. E agora a gente tem a mesma alteração, né? Que nós tínhamos ali no nosso, no nosso gráfico. Outra coisa que a gente vai querer ter é o minor grid, né? Aqui, deixa eu ver, minor count. Acho que é a melhor saída. O menor count aqui eu vou colocar 4 porque eu quero essa contagem daqui até aqui, né? Quero aquelas barrinhas que ficam aqui do lado, tá? Basicamente isso. E aí eu vou dar um run aqui para ver se ele vai trazer, tá bom? Vamos ver. Não ainda.
deixa eu ver, minor, minor count. Ver se ele vai me responder. Pronto. Então aqui tem 0, 1, 2, 3, 4, 5. E de 5 a 10, é, quantos números nós temos? O 6, o 7, o 8 e o 9, né? Então tá bem contadinho aqui agora, tá bom? Bom, e aí, finalmente a gente tem também o title, né? Que também, eu sei que no Python é esse mesmo nome, né? Quantidade de clientes por estado dentro do nosso SaaS, né? Então, quando eu der um executar aqui, a gente tem que agora ele ter um título, né? Tá bem mais ordenado, né? Aqui, bem bacana. Bom, então, depois de realizar esse gráfico aqui, né? Que nós vimos agora, a gente vai então ver outro gráfico, que é ali basicamente um gráfico de idade, né? Então, vamos fazer um gráfico de idade dos nossos clientes, tá bom? Deixa eu dar um ponto e vírgula. A gente vai utilizar também o proc sgblplot, né? Vamos pegar aqui a nossa base. Deixa eu copiar e colar aqui embaixo. É, vamos pegar também aqui o nosso. Vamos pegar o histograma, né? Aqui e colocar a idade. Por que o histograma? Porque a gente viu, né, lá no procfrec, deixa eu voltar aqui, que a gente tem muita informação de idade para muita frequência. Então, por exemplo, se eu colocasse VBAR e pedisse para ele imprimir, opa, VBAR idade, pronto. A gente vê que temos muitas faixas aqui, ó, e isso não nos diz muita coisa, né? Talvez seja melhor resumir essa quantidade de dados em faixa. Claro que a gente perde um pouco de precisão, né? O gráfico de histograma faz isso, mas a explicação, a representação fica melhor, né? Então, vamos utilizar o nosso histograma, tá bom? Certo. Então aqui, no lugar de VBAR, eu vou utilizar o histogram, né? E aí, a gente vê que vai aqui mais ou menos de 18 a 20, né? E posteriormente assim. Mas aquela mesma coisa. A gente não tá com, ó, tá um percent aqui, tá uma idade aqui, né? Tá algo é, muito genérico, né? Então, o que nós podemos fazer, né? Aqui no proc sgplot, em histogramidade, né? Vamos colocar também o fio atters, né? Aqui em laranja, tá? Orange. Aqui embaixo, né? Vamos pegar o x-axis, certo? Vamos pegar o minor count, acho que não fica tão. Tá, vou fazer também com o histograma aqui. Minor count. Vamos pegar 9 categorias, né? E label, número de clientes, colocar dessa forma. E o meu x-axis, que é o eixo x, né? Vamos pegar também mesmo esquema aqui, minor count, igual a 9. E label aqui, a gente pode colocar idade, né? A faixa de idade em anos, tá? Ponto e vírgula, não esqueçam do ponto e vírgula. E o title aqui, né? Eu vou colocar número de clientes por faixas de idade. Se eu fizer isso aqui, talvez agora melhore mais, né? Vamos dar uma olhada. Ele retornou um erro aqui. 79 expecting A. Deixa eu dar uma olhada por que não foi. Eu esqueci o meu separador aqui, ó. Foi por isso que ele não carregou.
E agora a gente tem aqui, ó, as nossas faixas, né? Também temos aqui ao lado, temos o nosso título, o nosso eixo Y, o nosso eixo X, tá bom? Então tá bem melhor, tá bem mais usual, né? E agora vamos também, né, fazer uma análise univariada, variada da variável idade, tá? E aí eu vou dar um proc univariate, né? Data, projetos, cadastro cliente V3. E aqui no caso ele pede a variável variables, né? Aqui, mas eu vou colocar var idade. Eu quero que ele apresente um histograma no final. E aqui eu vou dar um run. A diferença desse para esse SGPlot é que no SGPlot a gente personalizou bastante, né? Mas aqui ele também dá essa distribuição ó, no final. Porém, aqui tem a questão do resumo estatístico, né? Que ele pega essa única variável e analisa ela, né? Ele mostra que os moments, né? Que seria o número de observações, o Nzão, a média, o desvio padrão, tem outras coisas aqui como a variância, a soma de observações, Sun8, curtose, né? Basic Statistics Measure, né? Ou seja, média, mediana e moda, intervalo range, né? O intervalo interquartil, a variância, desvio padrão. Tem aqui outras coisas como teste lógico, né? O testudent, pivelo, né? Tem aqui também os quantis. Outra coisa bastante interessante aqui é que tem as extreme observations, né? Então ele dá o valor e as observações que nós temos. Então tá aí, esse serve também para a gente ter o univariate, ok? Bom, então por esse vídeo já tá ok, né? A gente já viu mais formas de visualização além da PROC-FREC, né? A gente também tem o PROC-SGPlot para fazer os gráficos, né? Não precisa ser só o VBAR, a gente consegue fazer outros também, né? É só pesquisar aqui na, na documentação, né? Você consegue ver outros tipos de gráficos aqui dentro. É, é algo realmente para explorar, tá bom? Bom, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí embaixo, tá bom?